que é preciso para você criar um livro infantil que seja um best-seller, que vai ser vendido, que vai ser conhecido pelo mundo inteiro? Então agora se prepara, porque eu vou te contar como que você vai criar o seu best-seller, o seu livro de animação, e vai conseguir se posicionar no mercado de ilustração como um ilustrador reconhecido e que vai viver da sua ilustração, criando seus próprios livros ou ilustrando em parceria livros de outros autores. Então, roda a vinheta. Então seja bem-vindo, eu sou o professor Lacqua. Há 27 anos eu ensino sobre ilustração para livros infantis e animação 2D. Eu tenho mais de 20 livros publicados e eu sou o criador agora nesse momento da primeira pós-graduação em ilustração infantil do Brasil. Então vamos lá. Perigoso de Tim Worms. Tim Worms, que é um ilustrador americano que já publicou mais de 80 títulos e ele tem 30 anos de carreira. Quais são as características técnicas desse livro que fazem com que ele seja rico em seus personagens, com seu gestual, com sua composição e outras características técnicas que você precisa dominar para você criar um livro best-seller? E além, você saber trabalhar a interpretação do texto para criar uma história que fique marcada, que traga uma mensagem e que isso fomente a cultura e você seja também reconhecido no mundo inteiro como ilustrador de livros infantis. Então vamos lá, a gente tem aqui o livro, né, Perigoso. E aí na capa ele mostra um jacaré com vários bilhetinhos escritos e uma topeira correndo. Aqui a gente tem uma indicação de que esse jacaré ele pode ser algo perigoso, ele pode ser uma ameaça, então ele é trazido desse jeito. E isso gera uma curiosidade. O que essa topeira tá com medo desse jacarezão? O que vai acontecer dentro desse livro? E por que tem esses bilhetinhos aqui, né? E aí a gente entra dentro do livro, tá? Aí repete. E aqui a gente tem a folha de rosto. Na folha de rosto é muito interessante que a gente vê só o rabo do jacaré, só o rabinho dele. E aí a gente já cria essa sensação de mistério. E aí, a primeira página, né, esse é um recurso muito utilizado, de uma composição num plano geral, né, onde a gente vê o contexto da história. E no contexto da história aparece uma topeirinha lá no horizonte, com uma canetinha e um papelzinho na mão, tá? E uma floresta aqui. Só que se você olhar atentamente, tem atrás das folhas aqui um jacarezão olhando. E a maneira como ele olha, a maneira como ele vem sorrateiramente por cima do rio, faz com que ele se torne uma figura talvez ameaçadora, talvez misteriosa. Então causa mistério aqui, né? Pro leitor mais atento. E aí, a topeirinha, veja a silhueta dela, né? A gente, quando desenha um personagem, o processo é de desconstrução. A gente começa com um desenho de baixa iconicidade, ou seja, muito próximo do que é a topeira, né? Então vou colocar aqui na imagem aqui a foto de uma topeira, para vocês verem como ela é na vida real, e aí como que esse autor ele foi desconstruindo essa topeira até chegar nessa silhueta de altíssima iconicidade, ou seja, de minimalista, de estilização máxima, né? E mesmo assim a gente reconhece a topeira. E aí você vê tudo, né, etiquetado: casca, a pedra, o cogumelo, o sapo, o musgo, e tem uma questão lúdica aqui, né? Ela cantando e colocando bilhetinhos, né? Então agora chegou a hora de você curtir, compartilhar e se inscrever nesse canal. Se você quer ter acesso a mais análise de livros, dicas interessantes sobre técnicas, sobre como fazer, como publicar, aqui tá a fórmula mágica para você. Então agora curte aqui, compartilha, porque esse vídeo precisa chegar em mais artistas, mais ilustradores por todo esse Brasil. E aí de repente um dia ela vê essa textura aqui, essas costas do jacaré. E aí ela fica intrigada, né? Ela vai, apalpa, ela mexe, ela analisa e ela vai colocando bilhetinhos em cima. E aos poucos, lembra que eu falei lá naquela página da folha de rosto? A gente tinha só a cauda. E aos poucos a câmera vai andando, conforme você vai virando as páginas, a câmera vai andando e ela vai mostrando o jacaré, mas sem mostrar ele inteiro. E nesse momento ela tá cheio, ela etiquetou ele com dezenas de características
aqui desse objeto que ela encontrou. Grandão, pontiagudo, estranho, colossal, peculiar, incomum, enorme, escamoso, esverdeado e assim vai. Até que a gente vira outra página e o jacaré é revelado. E ele tá aqui acordando. E aí a topeira percebe o perigo, ela considera isso um perigo e sai correndo. E aí ele volta a dormir, né? E aí a topeira vem e começa a colocar outras etiquetas. E aqui o jacaré lambe os beiços, de repente ele se torna amigável, ele abana o rabo. Então aqui há até uma analogia, né? Como se o jacaré ele fosse um cachorro, ele fosse um amigo. E ele balança o rabo de felicidade de encontrar a topeira. E ele começa a comer as etiquetas. E aí a topeira sai irritada, continua etiquetando e o jacaré fala: vem aí, meu amigo, né? Tá aqui, ó, a topeirinha aqui, e ele vai atrás da topeira, porque ele sentiu, né? Ele gostou da topeira e ele quer fazer amizade. E aí a topeira, irritada, ela não quer fazer amizade com aquela criatura, ela tá com um certo preconceito e ela tá irritada porque ele tá comendo os bilhetinhos. E aí ela explode, a gente tem um momento de explosão aqui, onde ela se irrita e você vê esse fundo amarelo que ajuda nessa explosão junto com a cor e é muito interessante essa mancha de composição, esse contraste do jacaré enorme, né? Tem momentos que o jacaré é proporcional à topeira, é uma topeirinha pequena com um jacaré grandão, mas eles estão levemente proporcionais. Em alguns momentos, o jacaré está enorme. Isso aqui a gente chama de perspectiva hierárquica, onde a gente trabalha com essas manchas do positivo e negativo. E aí ele escreve um bilhete, ele fica triste e pede desculpas, e então ela cola em cima um bilhete chamado amigo. Ela reconhece o carinho dele e faz amizade com o jacaré, e aí a página final, onde ela etiqueta, né, ele como amigável, único, generoso, sorridente, bonzinho, né? Então olha só que interessante a narrativa desse livro. Ele começa com um rabo de jacaré, ele apresenta o jacaré ao longo do livro, a câmera vai andando e as páginas são como frames de um cinema passando. E a gente termina o livro com a amizade entre os dois, o mistério resolvido e ela com os bilhetinhos positivos em cima dele, fechando a amizade entre eles. E agora que você já curtiu, você se inscreveu no canal, deixa eu te contar essa oportunidade que eu criei para você. Eu criei um curso completo de como fazer livros infantis, como que você vai sair da interpretação do texto cru, vai criar os personagens, vai dar movimento, que é muito importante, que os teus personagens, como você viu no livro do Tim Worms, a topeira tinha muita vida, tinha muitas emoções, ela ficava brava, ela ficava chateada e depois ela ficava amorosa. Isso é muito importante você aprender. A técnica de desenho gestual junto com a técnica do Ocolor. Tudo isso está dentro do curso e você finalmente vai se tornar um ilustrador de livros infantis e vai viver da sua ilustração. Então clica no link da descrição, se inscreve, produz seus livros e me manda lá no direct para eu ver o resultado, ok? Então esse é o livro Perigoso. Os personagens são todos de alta iconicidade e a técnica utilizada aqui foi da aquarela com algumas pinceladas de guache. Se você olhar no detalhe, você vai perceber as manchas aqui da aquarela, né? Essas manchas. Veja também outra questão aqui do livro muito interessante, é o uso da perspectiva atmosférica. O que é essa perspectiva atmosférica? É que conforme os objetos eles vão se distanciando, eles vão ficando levemente azulados, violeta. Então você tem as árvores com pouco detalhamento porque elas estão lá no fundo, ou seja, elas estão desfocadas, e aí você tem essa cor violácea que representa a distância das árvores, que isso é usado em todo o livro. Você vê árvores mais próximas, né? Você vê objetos mais próximos, tá? Num plano mais próximo aqui, um plano conjunto, né? E você vê mais detalhes, a texturinha da folha, né? Você vê aqui, ó, a texturinha da folha, os espinhos, você vê a grama, os raminhos da grama, você vê os detalhes do caracol e ao mesmo tempo você vê lá no fundo uma mancha no formato, né, na silhueta da mesma planta, mas ela em tons azulados, esverdeados, que dão essa perspectiva atmosférica. É mesmo, é?
Aí tem outra questão desse livro. Esse livro, se você parar para pensar, esse livro fala sobre muitas coisas, mas uma coisa que fala nesse livro é sobre a topeira. A gente pode entender que a gente é a topeira. E a topeira, ela é cega. E a gente tem a mania, né, uma coisa do ser humano, de julgar as pessoas sem conhecer essas pessoas. E a gente vai etiquetando as coisas. Isso é um sofá, isso é um monitor, isso é um computador. Mas à medida que a gente se abre, a gente começa a conhecer mais a fundo aquelas pessoas, aquelas coisas, os animais, e a gente percebe, puxa, essa pessoa, ela é interessante, ela é alta, mas ela é uma pessoa carinhosa, ela é uma pessoa atenciosa, ela é altruísta, e assim a gente vai mudando os rótulos para coisas que representam a essência dessas pessoas, né? E a gente acaba sentindo uma proximidade, uma afeição e acaba fazendo amizade. Então a mensagem que eu vejo principal nesse livro é em relação ao preconceito, como que a gente vai desenvolvendo esse preconceito e quebra esses paradigmas, e isso se torna algo positivo nas nossas vidas. Se você curtiu esse vídeo até agora, clica aí para curtir, faz a tua parte, se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo.